Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e no vídeo de hoje eu vou resolver uma questão de relações métricas no triângulo retângulo, tá? Eu tenho vários vídeos desse assunto e é um vídeo que sempre muito pedido, então é bom a gente estar dando uma renovada, tá? No vídeo de hoje eu quero saber o seguinte: em um triângulo retângulo, a hipotenusa vale 10 metros e um dos catetos vale 8 metros. Determine a altura relativa à hipotenusa. Então, primeiro desenhando a figura para entender o que a questão pede, nós precisamos entender que é um triângulo retângulo. Vou colocar ele aqui assim, ó. Mais ou menos um triângulo retângulo, ou seja, aquele que tem um ângulo de 90 graus, né? Aí, ó, ele fala que a hipotenusa vale 10 metros. Então, a hipotenusa, só lembrando que é sempre o lado maior do triângulo retângulo, que é aquele justamente oposto aos 90 graus. Então, a nossa hipotenusa vale 10 metros. E um dos catetos vale 8 metros. Então, vou colocar aqui um dos catetos, 8 metros. Cateto, então, só lembrando que são as outras duas retas, as retas menores, né? Os lados menores do triângulo retângulo, aqueles que formam o 90 graus. Bom, aí ele pede, determine a altura relativa à hipotenusa. Então, a altura relativa à hipotenusa seria isso aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Lembrando que eu posso ter altura com relação aos três lados do triângulo. Então, num triângulo retângulo, quando eu penso em altura, se eu desenho ele assim, ó, né, mais comum, quando eu penso na altura relativa aos catetos, a altura é o próprio cateto. Quando a gente pensa em altura relativa à hipotenusa, normalmente os desenhos já são mais dessa maneira, né, meio de cabeça para baixo o triângulo, e aí a altura fica aqui, ó, dentro do triângulo. Ela sai do vértice que tem os 90 graus e chega à hipotenusa. Por isso que a gente fala altura relativa à hipotenusa, ou seja, ela encosta na hipotenusa, tá? Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Existem várias fórmulas, né? A altura, aqui nós vamos simbolizar por H, né? Em matemática, H é a letra que a gente usa para altura. E aí, a gente precisa relembrar as fórmulas das relações métricas num triângulo retângulo. Então, eu tenho fórmula. Eu tenho aqui o que estaria faltando na minha questão. Estaria faltando o outro cateto, é claro que além da altura, que é o que ele está pedindo, e estaria faltando as projeções, porque quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, eu divido essa hipotenusa em duas partes, que a gente chama de projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que, né, nos livros a gente chama de M e N. Então eu tenho fórmulas que teriam esse M e N, né, na sua formação, digamos assim, que seriam o quê? Ó? Eu teria essa primeira fórmula, a altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra, que seria MN, mas aí é claro que eu não vou usar aquela fórmula, por quê? Porque eu não tenho nenhuma das três letras, né? Não tenho nem M, nem N, nem altura. Eu teria outra fórmula, que é cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, essa daqui, ó, eu até posso usar porque eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o cateto e a hipotenusa. Então, se eu uso essa fórmula, eu teria como achar quanto vale este pedaço aqui, ó, que seria uma das projeções. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Poderia usar aquela fórmula, tá? E aí, depois, com este valor, eu teria aqui, ó, olha aqui, ó, reparem, um triângulo retângulo. E aí eu poderia fazer o teorema de Pitágoras e achar o que ele está pedindo, que é a altura. Mas não vou usar essa fórmula não, vou usar outra. Bom, a que eu vou usar é uma que eu gosto muito, que é o seguinte: hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro cateto, tá? Então, ó, hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro cateto. Ah, Edna, mas você também não tem outro cateto, então também vai demorar. Sim, tem que fazer uma conta primeiro, que eu vou ter que, não vai ter como eu sair do teorema de Pitágoras, tá? Então, ó, qual que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Então, nós vamos começar por esta fórmula.
tá? Então, vou chamar aqui de C, o cateto aqui que estaria faltando, tá? E aí, vou começar pelo Teorema de Pitágoras, vou achar qual seria esse cateto para depois vir aqui para essa hipotenusa. E aí, vou dar uma dicasinha também durante esse Teorema de Pitágoras, mas vamos lá começar. Então, repetir a fórmula aqui, altura ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, hipotenusa é 10, um cateto é 8, e o outro cateto é o que eu quero descobrir. Então, 10 ao quadrado aqui seria 100, 8 ao quadrado é 64, e C ao quadrado é o que eu quero descobrir. Aqui, eu tenho que pensar que número mais 64 dá 100. Então, na prática, eu vou fazer o quê? A subtração de 100 menos 64, certo? A hora que eu troco o número de membro, ele passa para o outro lado com a operação contrária. Tudo bem que tem gente que vai falar assim, ah, mas tinha que passar é para o outro membro, é para o outro lado. Ok, eu poderia trocar o C de lugar e o 100 multiplicar por menos 1 e vai dar no mesmo, é onde eu estou chegando aqui, tá? Então, 100 menos 64 é 36. E aí, eu estou procurando agora um número que eu eleve ao quadrado que dê 36. Esse número é qual? Isso, 6. Ou seja, o nosso valor de C é 6. O nosso outro cateto é 6. Agora, dispondo dessa informação, eu vou achar a altura com essa fórmula que eu tinha comentado aqui, ó, que é hipotenusa vezes altura é igual a um cateto vezes o outro cateto. Então, ó, hipotenusa vezes altura é igual a um cateto vezes o outro cateto. Então, vamos ter aqui, ó, hipotenusa é 10, altura é o que eu quero saber. Um cateto é 8, o outro cateto é 6. Então, aqui, 10 vezes H é igual a 8 vezes 6 é 48. Então, nós temos aqui, ó, um número vezes 10 que dá 48. Para descobrir, basta dividir 48 por 10. O número que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, operação contrária. Então, a nossa hipotenusa a nossa altura, perdão, vai ser 48 dividido por 10, que é 4,8. É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, resolvemos essa questão. O valor da altura relativo à hipotenusa é 4,8. Aí o detalhe que eu ia comentar sobre o Teorema de Pitágoras. Você que está no 9º ano ou em anos superiores, ou até no 8º, né? Agora já está no 8º, o Teorema de Pitágoras. Bom, o primeiro triângulo mais importante, digamos assim, o mais usado, né? É aquele triângulo que tem os valores 3, 4 e 5. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Concorda comigo? É o valor que você mais usou. Aí, o que eu quero dizer com isso? Quando você pensa em múltiplos de 3, 4 e 5, você também tem um outro teorema um outro triângulo retângulo, que é esse caso aqui, ó. 6, 8 e 10, que é o quê? O dobro daquele ali. Então, se eu pensar no triplo, 9, 15 e 12, eu vou ter um outro triângulo retângulo. Se eu pensar no quádruplo, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20. Então, 12, 16 e 20 seria um novo triângulo retângulo, tá ok? Então, sempre que eu pensar em múltiplos desse triângulo aqui, que é o mais básico, eu posso já fazer a conta de cabeça. Então, se eu percebi que aqui é 8 e 10, ou seja, que 8 e 10 são o dobro de 4 e 5, o último valor que está faltando vai ser o dobro de 3, tá? Por isso que eu optei por começar pelo Teorema de Pitágoras, porque se você soubesse disso, você ganha esse tempo aqui, ó, você já saberia que a resposta era 6 e você automaticamente ia fazer apenas essa fórmula aqui, tá ok? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá ok? Um beijo!